Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Oi pessoal do Desabafo, tudo bem? Eu sou a Aline, seja bem-vindo ao Doc Desabafo Oficial Korea e seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Estamos aqui para falar sobre um dorama que ganhou meu coração e eu arrisco dizer que é um dos melhores de 2023. Estou falando sobre o dorama Cães de Caça, também conhecido pelo título de Blood Hunts. Está disponível na Netflix, afinal ele é original dela, lançou em junho de 2023 e já está completo com 8 episódios. É um dorama baseado em um webtoon que lançou de 2019 até 2020 pela Naver e foi escrito por Jung Chan. Era um dorama que eu já queria assistir pela presença do ator Woo Do-hwan, que é um ator que eu gosto bastante. O último dorama dele tinha sido The King, The Eternal Monarch, lá com Lee Min-ho, maravilhoso. Porém, ele parou de fazer dorama porque ele estava no serviço militar obrigatório. E agora, em Cães de Caça, é a primeira aparição dele após ter o serviço militar obrigatório concluído. Cães de Caça vai ter dois protagonistas, um interpretado pelo ator Lee Do-hwan, que é o Gun-oh, e o outro protagonista interpretado pelo ator Lee Sang-gi, que é o Woo-jin. O Gun-oh e o Woo-jin, eles têm personalidades bem diferentes. O Gun-oh, ele é todo certinho, bem educado, não bebe e ele mora com a mãe. O Woo-jin, ele já é mais viradão, ele gosta assim de curtir, de beber, ele é mais descontraído, mais alegre, mora sozinho. O que vai juntar os caminhos de Gun-oh e Woo-jin é simplesmente a paixão que eles têm pelo boxe. Ambos os jovens, eles treinam e querem, ali ser os campeões e começar, assim, sua carreira dentro da luta. Além disso, nós temos um cenário que fica bem claro ali no dorama, que é a questão da pandemia. O dorama se passa aí durante a Covid e a gente vê bastante ali as dificuldades sendo retratadas em relação à questão financeira, questão social, também emocional. E aí vai ter uma certa competição, que é onde realmente os caminhos dos nossos protagonistas vão se cruzar. Começa ali um mata-mata entre todos os participantes e na final temos então Woo-jin versus Gun-oh. Os nossos dois protagonistas logo no primeiro episódio vão se enfrentar numa disputa. Quem acaba ganhando a competição é o Gun-oh. Ele leva um prêmio em dinheiro pra casa, que ele quer dar pra mãe pagar as dívidas que ela tem, já que a mãe dele tem uma cafeteria e as coisas não estão indo bem, as pessoas não estão saindo muito de casa, e aí ela tá com muitas dívidas, já que não tem cliente. Mas depois da luta ele fica esperando o Woo-jin sair pra conversar com ele, oferece pagar uma refeição, e é a partir dali eles vão ser best friends forever. Daquele momento em que eles se conhecem até o restante do dorama, eles são simplesmente one of the best duos de 2023. A mãe do Gun-oh recebe aquele dinheiro, paga uma dívida que ela tinha pego emprestado, mas mesmo assim a situação não estava boa. Eles não tinham ganhado na Mega Sena, estavam super ricos. Não, a situação ainda estava ruim. E aí é inserido para nós um núcleo muito importante na história, que é o núcleo dos agiotas. Os agiotas estavam assim em ascensão naquele cenário, afinal tava todo mundo precisando de dinheiro, não conseguia crédito direito no banco. E aí, não bastando só as pessoas terem que recorrer para os agiotas, tem uma certa empresa, que vai ser a nossa empresa inimiga aí no dorama, que é a Smile Capital. Ela começa a ela mesma ir até esses comerciantes que ela percebe que tá com dificuldades financeiras e a oferecer empréstimos, só que assim, ali ó, na lábia boa, dando aquela gambelada, faz com que os comerciantes acreditem que eles estão assinando um acordo milagroso, que não vai ter muitos juros, e acabam não prestando atenção nas cláusulas e letrinhas minúsculas e entrando numa grande furada. E é isso que vai acontecer com a mãe do Gun-oh. Ela vai cair num golpe feito pela Smile Capital, que acaba vendendo aí esse empréstimo para praticamente todo mundo que trabalha ali naquele prédio comercial em que a mãe do Gun-oh tem a cafeteria, e nas cláusulas minúsculas estava dizendo que se ela não pagasse determinado valor em 24 horas os juros iam super se multiplicar. Enfim, no final das contas ela estava devendo horrores, não só ela como todo mundo que acabou assinando aquele contrato. E aí o chefe da Smile Capital, que é o nosso vilão mor, o Kim Myung-gil, vai decidir mostrar para todo mundo ali que assinou esse contrato o que acontece com quem não for pagar o que deve para eles. E aí eles usam de exemplo a dona da cafeteria, que era ali no térreo. Eles chegam lá, começam a quebrar tudo, ameaçam ela. Ela liga correndo pro filho que tava quase ali
E o Gun-Oh sai correndo pra encontrar com a mãe, acaba se metendo numa grande briga, gente, que é uma cena inclusive maravilhosa. E aí tem tipo um monstrão lá, um cara super forte, que trabalha pro Myung-gir, é tipo um braço direito dele ali. E aí ele entra ali nessa luta com o Gun-Oh. O Gun-Oh já tinha vencido praticamente todos os outros homens que o Myung-gir tinha mandado pra lá, mas ele não consegue vencer desse super capangão aí, que é o Ibon. O Gun-Oh acaba sendo muito agredido pelos outros, mas o Myung-gir viu algo especial no Gun-Oh. Ele achou que ele luta muito bem, afinal ele tinha derrotado praticamente todos os homens e, queira ou não queira, ele também fez o Ibon sangrar, o que é muito difícil de acontecer. Ele nega participar com o Myung-gir e ainda gospe na cara dele. Myung-gir, ao ser desafiado na frente de todos os seus capangas, ele pega uma faca e corta o rosto do pobre do Gun-Oh daqui, galerinha, ó, até perto da boca, assim. Que é uma cicatriz bem parecida, vou dizer, talvez igual a que o próprio Myung-gir tem. Aí fica aquele mistério no ar, o que aconteceu com o Myung-gir, que ele tem essa cicatriz. A partir dali, Gun-Oh tem um grande desafio pela frente, que é conseguir salvar a mãe, se salvar também, romper com a dívida. Nós vamos ter também na história, muito importante ali, o personagem do vovô, que eu vou chamar ele assim, que é o Choi Tae-ho. Ele é um senhor que já foi agiota lá no passado, mas que sempre, né, desde o passado como agora, buscou fazer o bem. Ele emprestava pra gente que não tinha condições e que precisava para tratamento de saúde. E ele tem aquela neta, por consideração ali, né, que é a Hyunju. A partir de agora eu vou comentar os pontos principais do dorama, vou te dar a minha opinião. Então eu já te dou esse alerta de tem spoiler por aí. Eu achei que o dorama, como eu já disse, foi muito bem escrito. Todo mundo teve um desenvolvimento bem bacana, eles tinham história. E que as coisas não foram corridas, que as coisas elas tinham tempo pra acontecer. Então em nenhum momento eu senti que estava apressado demais ou estava lento demais. É um dorama que eu considero maratonável ao extremo, porque acabava o episódio de um jeito que você falava, não, próximo episódio agora já. E um dos pontos fortes foi a amizade. Woojin e Gun-Oh, perfeitos endgame, pode tocar Taylor Swift. A essência do boxeador, Woojin movimentando todos os contatos possíveis que ele tinha, tentando fazer ali um empréstimo pro amigo, pra tentar resolver aquela situação, analisando o contrato que a mãe do Gun-Oh tinha assinado. O Gun-Oh que nunca tinha bebido, bebendo pelo amigo que tinha levado aquele monte de facada, tinha feito cirurgia e não podia beber. Quero fazer um destaque pro nosso grupo de justiceiros, agiotas bonzinhos, que, né, foi composto ali pelo Gun-Oh, pelo Woojin, depois que eles foram trabalhar lá pro vovô, pela neta dele, né, Hyunju, e depois eles chamam novamente o que sobrou dos assassinos dele da época em que o vovô trabalhava como agiota. Esses dois assassinos eram também maravilhosos e perfeitos, né, o nosso carinha da motoca, cabelinho Vincenzo, e o espadachim, que na verdade era muito bom com facas, que era Sushi Man. Foi um rumo assim que o dorama me surpreendeu, porque eu não esperava que iam surgir dois assassinos do passado do nada. Quero dar um destaque pro episódio 4, que eu tive que buscar meu coração não sei aonde, que ele já tinha saído pela boca, fugido de mim, que é o episódio em que o Wooju, o Gun-Oh e a Hyunji, eles acabam ganhando ali a confirmação dos mais velhos, né? E falam pra eles, não, vão lá na livraria recuperar o dinheiro, já que a livraria era o cofre, Porque nós, adultos, vamos estar fazendo outras coisas mais importantes e mais perigosas. não sei que surto coletivo foi esse, mas foi isso que aqueles adultos pensaram e mandaram lá os jovenzinhos irem pra lá. Afinal, né, eles eram bem treinados, obviamente que sim, porém era um perigo gritante. Ninguém ficou alerta olhando câmera pra ver se eles por acaso precisavam de ajuda. Mas enfim, aquele episódio, gente, de arrasar. E, gente, super destaque pra nossa dupla maravilha, nosso duo perfeito contra o Ibon. E eles nocautearam o Ibon. E aí a gente tem aquela sequência emocionante da perseguição de carro naquele túnel infindável. E era empurra carro pra lá, empurra carro pra cá e corre. Mas assim, perseguição alto nível. Na verdade, o Gun-Oh podia ter dado uma ré naquele carro pra tentar buscar os amigos que estavam tentando carregar aquelas barras de ouro muito pesadas naquelas duas bolsas. E aí também, quando ele percebe que ele vai ter que buscar os amigos pra entrar naquele carro, não tinha espaço. Ele teve que abandonar umas caixas de dinheiro ali, porque não ia adiantar ele dar aquela ré toda pra buscar os amigos e os amigos não tem onde entrar. E um agarrado no teto, não dava, né? Vou falar um pouquinho do nosso vilão, que é o Myung-gir. Na hora que ele apareceu no dorama, eu já falei, ai, não creio. Porque o Park Sung-gun, que dá vida ao Myung-gir, ele é um dos atores mais carismáticos possíveis pra fazer vilão. Eu acho ele um ator, assim, de mão cheia. Ele foi maravilhoso nesse dorama, ele é maravilhoso em outros doramas. Se por acaso você esqueceu ali esse rostinho, vou lembrar você, ele participou de Snowdrop, sendo vilão, Rugar, sendo vilão. Os nossos protagonistas, o nosso grupinho da justiça dos agiotas do bem, eles estavam com uma grande vantagem, assim, na frente do Myung-gir e da Smile Company. Então, o episódio 6
Final ali quase do dorama. E aí ele começa com uma pegada de momentos felizes, histórias. Você já liga a sua antena e fala, vem coisa ruim por aí. Você já prepara seu coração e fala, alguém vai morrer. Mas eu não esperava que o alguém que fosse morrer era literalmente praticamente todo mundo. E aí, conforme foi acontecendo as coisas, eu pensei, o assassino Vincenzo lá do cabelinho morreu, porque o jeito como aconteceu ali, né, até ok, aceitável. Agora, o Sushi Man, não, aquilo lá não me desceu, mas a luta foi icônica. Gente, ele lutando ali até o final, depois ele arranjando aquela faca, que nem sei o nome daquilo, um negócio gigante, mesmo já estando sangrando, no bico, ele lutou bravamente até o final, inclusive conseguiu fazer o Myung-Gir sangrar. E, gente, aquele golpe que ele foi fazendo por trás, gente, a cena inteira da luta ali, linda. E aí o vovô acaba morrendo, porque todo aquele povo vai tudo na casa dele. E ele tava sozinho com o Jin, mas era muita gente pra lutar contra ele. Eles estavam em desvantagem. Ele não conseguiu nem fugir com o vovô antes da casa ser invadida. A casa já tava invadida quando ele tava tentando levar o vovô lá pra baixo. O que faltou naquela casa é ela ser tão protegida quanto o antigo cofre lá, a antiga livraria que eles tinham, onde guardavam o dinheiro, que descia aquelas barreiras lá e protegia aquela sala. A casa deles, mesmo que, né, eles achassem que era um lugar muito seguro, eles trabalhavam com coisas que envolviam muito dinheiro. Podia, né, descer umas paredes de ferro, não precisava nem ser na casa inteira. Podiam ser só ali no subsolo, que já tava perfeito. E aí nós acompanhamos uma cena também muito triste. E aí o Myung-Gir leva todo o dinheiro, relembrando que no passado foi o Ibon que jogou o vovô lá do alto do prédio, né, que fez com que ele ficasse com esse problema pra andar. E ali novamente ele quebra, né, aquela cena que ele quebra a coluna do vovô antes do Myung-Gir matá-lo. E, gente, o que foi aquela cena do Gun-won achando que ia perder o Woo-jun? Gente, aquelas lágrimas do Juan e ele indo lá doando sangue pro Woo-jin e pedindo pra doar mais do que podia, porque ele não podia aceitar que o Woo-jin pudesse vir a morrer, sendo que ele tava ali, pega o meu sangue, eu vou ficar bem. Assim, gente, amizade de milhões. A Hyunju deu aquela surtada e desaparece do dorama. O Yoo-jin e o Gun-woo, eles foram lá pro interior. Eles treinam incansavelmente todos os dias pra se aprimorar e ficar mais forte. E aí eles voltam pra Seul pra continuar, né, com esse plano deles. Pedir que o Myung-Gir consiga ir adiante com a Smart Company, fazendo mais mal, tanto quanto fizeram com eles. E aí eles tentam fazer parceria com um personagem riquinho, que é Myung-bon, interpretado pelo Choi Chi-won, que já tinha aparecido lá no primeiro episódio. Gente, Choi Chi-won eu não esperava que fosse surgir nesse dorama. Eu tinha visto do Juan, como eu disse. Aí, de repente, lá no primeiro episódio, eu já tinha visto o Choi Chi-won. Fiquei, meu Deus, gente, é Choi Chi-won. E pensei que ele tava fazendo um cameo ali, uma participação especial. Mas ele apareceu do primeiro episódio ao último episódio. Mas ele lá no começo não quis meter com o negócio dos agiotas, mas acabou sendo amarrado no plano do Myung-Gir fazer o quê? E fazer essa parceria com os meninos, nossa dupla maravilhosa, foi lindo, deu super certo, porque eles realmente queriam pôr fim a tudo aquilo que estava acontecendo. O policial, o primo dele, era gente boa, ele não era corrupto, então assim, ele queria também pôr fim a tudo aquilo que estava acontecendo, eles só não sabiam como. E aí vem, né, o Gun-woo com o Woo-jin, com um bom plano, juntando o útil ao agradável, e ele fechou uma parceria bem dinâmica e bem interessante pro final do dorama. E no episódio 7, os planos começam a dar certo, aquela história do celular, de conectar no Wi-Fi. Olha aí o perigo de sair conectando em qualquer Wi-Fi que você não conhece. Afinal, no mesmo episódio a gente percebe que as coisas não deram tão bem quanto eles imaginavam. Havia um outro HD, eles não tinham deletado todos os vídeos do Min-byung. E aí, o Myung-Gir, ele consegue dar a volta novamente por cima ali do que estava acontecendo. E temos um episódio 8, que é o último episódio, de tirar o fôlego e o chapéu de acontecimentos do começo até o fim. E um episódio um pouco maior do que os outros também. E nós vemos surgir novamente um grupo da Justiça dos AJs do Bem 2, já que o outro, coitado, né, rest in peace. E aí nós temos o fuzileiro Mor, o Guan-1, se juntando a eles, mesmo com o braço ferido, né, ali o dever dos fuzileiros. E a Damin, que era a neta, né, do motorista do vovô, o senhor Oh lá, que acabou sendo capturado pelo Min-gyu. E até supriu uma lacuna ali que nós tínhamos da Hyunju, que simplesmente desapareceu. Mas, na verdade, ela simplesmente foi cortada do dorama, porque a atriz, na vida real, acabou se metendo num escândalo, que ela dirigiu embriagada e acabou causando ali um acidente. E nós vamos quase parar no Vietnã pra ver o desfecho desse dorama, porque o Min-gyun, ele vai querer fugir, e aí o Jin e o Gun-woo vão deixar isso livre, assim, desse jeito? Não! E aí nós temos o Woo-jin enfrentando In-bom
enquanto nós temos Gun-Oh enfrentando Myung-gir. Nossa dupla da amizade maravilhosa consegue vencer os inimigos, prendem eles e recuperar também o dinheiro, que eles tendem a entender, né, aquele dinheiro como sendo do vovô. Eles recuperam e aí já conta com a ajuda do Mobyun novamente, que foi, né, atrás do navio com o barco. Eles recuperam o dinheiro, a Interpol já vai estar esperando eles quando eles chegarem lá pra prender, né, o Myung-gir e o Ibon e o terceiro lá, que pouco importa. E aquele dinheiro vai servir para abrir um hospital e ajudar pessoas necessitadas, que era a essência do Myung-gir e a essência dos nossos boxeadores. Então é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos, de deixar um like. Até o nosso próximo vídeo.